Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Vamos iniciar o segundo domingo do Advento, o cântico de entrada, a palavra que se ressalva: Maranatá, Maranatá, vem Senhor Jesus. Este é o grito do cristão durante este tempo de Advento: Maranatá, Maranatá, vem Senhor Jesus. Vamos então acender as duas velas e pedir ao Senhor que venha nos nossos corações. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que os cuidados deste mundo não sejam obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que terminaram os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa, porque recebeu da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus pecados. Uma voz clama: preparai no deserto o caminho do Senhor. Abri na estepe uma estrada para o nosso Deus. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. Endireitam-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas. Então se manifestará a glória do Senhor e todo o homem verá a sua magnificência, porque a boca do Senhor falou. Sobe ao alto do monte, arauto de Sião. Grita com voz forte, arauto de Jerusalém. Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá: eis o vosso Deus, o Senhor Deus vem com poder, o seu braço dominará. Com ele vem o seu prémio, precede-o a sua recompensa. Como um pastor apacentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos. Tomará os cordeiros em seus braços, conduzirá as ovelhas ao seu descanso. Palavra do Senhor. Dai-nos a
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no profeta Isaías: vou enviar à tua frente um mensageiro para que preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto a proclamar um batismo de penitência para a remissão dos pecados. Acorria a ele toda a gente da região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia-se de pelos de camelo, com um cinto de cabedal em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E na sua pregação dizia: vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo-vos na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Palavra da salvação. Em primeiro lugar, bom dia. Nós celebramos hoje o segundo domingo do tempo do Advento e gostaria de enviar um abraço e as saudações a todos os irmãos que na nossa comunidade fazem anos, que partiram durante a semana que passou, terminando hoje. Em 87, Angelina Botelho Bulhões. Em 88, Manuel Duarte. Em 98, Emília de Jesus. Em 99, Maria Júlia da Costa. Em 2000, Manuel Araújo Medeiros. Em 2010, peço perdão. Isto é para a semana. Em 81, Manuel Bolarinho. 87, Maria Leandres Braga. Em 90, Manuel Sousa Amaral. 93, Carlos Araújo Medeiros. Em 94, Beatriz de Sousa. 2004, José de Sousa Borges. 2005, Maria Luísa de Sousa. Em 2013, José Maria Lopes Oliveira. Em 2016, Mário Bernardo Pacheco Castro. Em 2019, António Dias Marques Oliveira. E também enviar uma saudação a todos os doentes que nos acompanham em casa e aos seus familiares neste segundo domingo do Advento. A partir desta igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Hoje, o Evangelho diz-nos: endireitai os caminhos do Senhor. Nunca se viveu na história um tempo em que, sobretudo no hemisfério norte, naqueles países onde nós temos vivido, com estradas boas, graças a Deus. Mas não é dessas estradas que o Senhor fala. Endireitai os caminhos do Senhor. O Advento é o tempo de preparar para acolher o Senhor que vem. Por mais escuro que esteja o horizonte à nossa frente, precisamos de acreditar que dias melhores virão, pois Deus é fiel e não abandona o seu povo. Este tempo do ano litúrgico, o Advento, que nós iniciamos, este é o segundo domingo do novo ano, põe em realce duas figuras essenciais que desempenham um papel na preparação da vinda do Senhor
do Senhor da história. É o papel da Virgem Maria e de São João Batista. O tempo do Advento realça estas duas grandes figuras da história da salvação, Maria e João Batista. Hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 1 a 8, fala-nos de João Batista. O texto descreve a personalidade de João Batista. Começa pelo aspecto externo. João é apresentado como uma figura ascética, austera, que não vai atrás de festas nem correrias do mundo. Olha para o fundamental, vive uma vida de pobreza, de sacrifício, de austeridade. Vestido com pele de camelo, alimenta-se de gafanhotos e mel silvestre que se encontram no deserto da Judeia. Este é o aspecto físico que o Evangelho descreve João Batista. O próprio Jesus, certa vez, contrapôs àqueles que se encontram nos palácios dos reis e que usam roupas delicadas. O estilo de João Batista deve chamar os cristãos a acolher com sobriedade o modelo de vida, especialmente na preparação para a festa de Natal, da qual o Senhor, como diria o apóstolo São Paulo, sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer pela pobreza, diz São Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. O tempo do Advento e a preparação para o Natal fazem despertar muitos sinais, muitos gestos de amizade, de solidariedade, até de presença junto aos outros, através dos presentes. Mas nós temos vivido os últimos anos em que às vezes certas atitudes se esvaziam de significado. Nós sabemos, e agora estamos a viver um período especial, em que às vezes dávamos por dar em quantidade, e às vezes o significado do dar perdeu-se. E talvez esta pandemia nos faça parar e refletir naquilo que é fundamental. E este Advento deve-nos fazer parar. Tanta correria, tanto exagero, tantas coisas, de um momento para o outro, para tudo. E às vezes o mundo, há correntes que querem dizer que as autoridades, alguns grupos de autoridades que nos querem dominar através disto. Mas também Deus tem o seu caminho. Não podemos, como João Batista diz, vem para preparar, não podemos ter só medo. Nós acreditamos em Deus e Deus há de encontrar uma solução. Temos que estar de olho aberto perante certas atitudes. Eu de vez em quando falo-vos nos meios de comunicação social. Nunca imaginámos, quando eu estudei, acreditava que os meios de comunicação social, cada um na sua missão, por exemplo, a comunicação social era para informar, dizer a verdade. Mas houve correntes que tornaram a comunicação social formadora. Eles começaram a sentir a missão de formar a consciência, a identidade das pessoas. E caiu-se num exagero de tal maneira que hoje toda a gente duvida da comunicação social. Ninguém acredita. E nós cristãos temos que estar abertos. Quando vemos a televisão, pensai o que é que está por trás. Eu não escondo que não vejo comunicação social, que não vejo televisões, nem rádios oficiais, não. Procuro os meus meios, porque houve este salto, saltaram de informar para formadores, e eu não quero ser formado. Eu não quero. Eu quero ser livre. Quero olhar para a vida como ela é, para a verdade, para a proposta que Jesus Cristo nos faz.
E temos que ser como João Batista no deserto. Hoje um dos problemas piores do nosso tempo é a comunicação social, pela forma como se convenceram que eram formadores, têm a solução para o mundo, e este é o caminho melhor, e todos têm que passar por aqui. E não é assim. Não pode ser assim. Cada um no seu lugar. A verdade é a verdade. A verdade é a verdade. E é da verdade que fala o cristão. E é da verdade que fala toda a missão de Jesus Cristo no mundo. Jesus Cristo veio nos mostrar o caminho para Deus. Hoje há todo um esforço. Não há Deus, não há nada, e é assim, ponto final. E não é assim. Eu não aceito. E como e graças a Deus que vemos muitos jovens a dizer: calminha, o dinheiro não compra tudo, e não pode comprar a consciência de alguns. E este é o papel de João Batista. O João Batista, claro que é muito mais agradável estar com os senhores do mundo. Dizer amém aos senhores do mundo é muito mais agradável. João Batista não lhe teriam cortado a cabeça. Não teriam cortado a cabeça de João Batista se ele dissesse amém. Mas João Batista não podia fugir do caminho da verdade. Neste advento, e para terminar, nós temos que olhar para a miséria da humanidade, da pobreza e o aperto em que se encontra a Igreja, da nossa própria miséria. Pobre humanidade, porque mais que se julga autossuficiente, é tão insuficiente. Por mais que deseje ser o seu próprio Deus e bloquear os caminhos para Deus, não passa de pó. O vento que leva tudo. Esta é a verdade. Pobre Igreja, tão santa pela santidade de Cristo, o santo de Deus, mas tão envergonhada pelos pecados dos seus filhos, e até dos pastores, de todos os batizados. Pobre Igreja envergonhada nos nossos pecados. Deveríamos ser uma Igreja orgulhosa do bem, mas às vezes vivemos de forma envergonhada. Uma Igreja tão difamada, tão humilhada nos dias atuais. Ainda há dias, como sabeis, nós temos uma certa responsabilidade, um certo amor àqueles países que são as ex-colónias, estão a dizimar gente no norte de Moçambique. Só de uma vez, num campo de futebol, foram 50 pessoas que cortaram-lhe a cabeça, e a humilhação. E no Parlamento português houve alguém que propôs um minuto de silêncio para aquelas vítimas. Votaram contra, porque são católicos aqueles que morreram. Aqueles que morreram são católicos, e portanto o bem não está com eles. E nós, neste mundo, temos que dizer basta. Nós também na nossa vida temos que nos reconhecer como pobres, que vivemos uma vida cheia de percalços, até às vezes até de sonhos, fazemos projetos, lutamos tanto pela família, lutamos tanto pelo bem-estar dos nossos filhos, e às vezes de um momento para o outro parece que tudo se vai embora. E nós temos que nos colocar na solidão e nos braços de Deus com toda a humildade, porque às vezes os nossos projetos não coincidem com os projetos de Deus. Mas também não podemos cair no desânimo. O cristão não cai no desânimo.
O cristão recomeça na nova situação. Procura encontrar novos caminhos, mas muitas vezes encontramos desanimados, abatidos, sem sabermos para onde nos dirigir. Olhando para as duas figuras deste Advento e sobretudo para o amor maternal de Maria, Mãe de Deus, confiemos o nosso caminho e decidamos ir ao encontro do Senhor que vem, enquanto prosseguimos o nosso percurso de Advento para preparar o nosso coração para a vinda de Jesus Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco. Que Maria nos ajude a reconhecer o rosto do menino Jesus, concebido no seu seio virginal, o divino Redentor que veio ao mundo para nos revelar o rosto de Deus. Que Maria nos ajude a percorrer o nosso caminho de Advento. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só o Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou no Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai. De novo há de vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino haverá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, oremos a Deus Pai de bondade e peçamos-lhe com fé que nos faça acolher o Salvador, implorando humildemente: vinde, Senhor Jesus. Pela Santa Igreja, pela nossa Diocese e suas paróquias, pelos que preparem os caminhos do Senhor e proclamem o batismo da penância. Oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Por todos os que têm autoridade, pelos que seguem os caminhos da justiça e pelas vítimas dos homens sem escrúpulos. Oremos, irmãos. Vinde, Senhor Jesus. Pelos que esperem os novos céus e a nova terra, pelos que perderem toda a esperança no futuro, e pelos que consolem e animam os desalentados. Oremos, irmãos. Pelos esposos que têm dificuldades em conviver, pelos que sentem a alegria de se amar, e pelos pais disciplinados com seus filhos. Oremos, irmãos. Pelos mais pobres de nossa comunidade, pelos que abandonaram os caminhos do Senhor, e por aqueles a quem Deus toma em seus braços. Oremos, irmãos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações, e como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana, realizar o eterno desígnio do vosso amor, abrir-nos o caminho da salvação, de novo há de vir no esplendor da sua glória, para nos dar a plenitude dos bens prometidos, que entretanto vigilantes na fé ousamos esperar. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, vindo a ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitir à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que foram da nossa comunidade, das nossas famílias e sobretudo os que partiram ultimamente com a causa da pandemia.
e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
antes de irmos para a nossa vida, agradecemos que eu esqueço-me às vezes de dizer, mas os bancos devem ficar para baixo, como as joelheiras para baixo, que é para as pessoas limparem e saberem onde devem limpar. Portanto, não levantam os bancos, fazem favor. Também, na próxima terça-feira é dia de Nossa Senhora da Conceição. Eu sei que tem-nos oferecido muitas velas a Maria. Nós vamos ali na capela fazer a cerimónia das velas. Teremos missa ao meio-dia e teremos missa às 6 da tarde. E uma cerimónia, a oração da manhã será às 11 horas transmitida. Não pode ser com a presença das pessoas porque estamos em situação de pandemia. Vai ser transmitido, portanto, mas ao meio-dia temos missa aqui na igreja. Também, 24 de dezembro, nós vamos ter pela primeira vez missa em inglês às 6 da tarde para as crianças. Mas as famílias, nós temos uma igreja grande, há dificuldades de participar na Eucaristia em muitas paróquias. O Sr. Padre Leo Berne vem celebrar a Eucaristia, mas tem que haver inscrições para a missa das 6 horas da tarde. Só temos 50 e tantos lugares, 54, penso eu, para famílias. Portanto, a Manuela Melo e o António Godinho recebem as inscrições pelo e-mail ou por telefone das famílias que queiram participar. O Sr. Padre Leo Berne, também agora às 11 horas, e todos os domingos irá avisar. Portanto, será a missa às 6, como é a tradição inglesa, não é a nossa tradição. E depois, nós em português, aqueles que puderem, quem quiser, celebraremos à meia-noite a missa tradicional da nossa cultura, a missa do Galo. Como sabeis, não se poderá beijar este ano o Menino Jesus, mas podemos fazer uma cerimónia de veneração sem tocarmos, sem beijarmos, não pode. Não podemos, por respeito uns aos outros e por motivos de segurança. Também eu com alegria que anuncio que na capela da Senhor Santo Cristo dos Milagres, ontem foi o primeiro dia que esteve ali o Senhor Santo Cristo dos Milagres, e tudo o draiol, todo o trabalho à volta do draiol, que foram quase, não sei se 2 semanas, foi tudo uma oferta. Portanto, foi uma oferta de uma família que está aqui, portanto, a quem nós agradecemos e que vós também conheceis e pronto. Mas todo o trabalho, muito sacrifício, mas esta oferta foi grande. Portanto, nós agradecemos de fundo do coração e que o Senhor Santo Cristo dos Milagres abençoe a generosidade deste gesto. Também já o RUF, eu já tinha anunciado, todo o RUF também tinha sido outra família que ofereceu, a quem nós agradecemos. E depois todos os trabalhos, há aqui muita semana, muito sacrifício, muita gente, e peço perdão não dizer os nomes, porque eles sabem, toda a gente sabe quem são, que tem-se aqui trabalhado generosamente, e certamente outras comunidades que nos acompanham, muito obrigado por nos acompanharem, não entenderão como é que nós conseguimos fazer obras, porque há amor, só porque há amor. Eu sei que algumas pessoas me telefonam de outros lados, mas como é possível? Até porque há gestos, há sinais muito preocupantes de outras comunidades portuguesas, com sacrifícios, sem sacerdotes, com algumas dificuldades, porque as dificuldades próprias da Igreja, mas aquilo que nós dizemos é que não desanimemos, vamos lutar, vamos em frente. E muito obrigado a todos aqueles que têm trabalhado e todos aqueles que têm colaborado, portanto, agora nas obras da Senhor Santo Cristo, dos Milagres e em todo o resto. Às vezes, alguns irmãos nossos, e é por isso que eu digo que esta igreja foi construída com amor, com o sacrifício, com a devoção e com os sinais de fé dos imigrantes católicos portugueses, língua portuguesa, porque alguns deixámos-nos ir, não é por mal, mas deixámos-nos ir na onda aí do politicamente correto, aquilo que fica bem para o mundo, não é por mal, mas está na hora de parar. Está na hora, e muito obrigado por aqueles que se sacrificam e por aqueles que têm o esforço, muito obrigado. Também nós temos que resolver o chão da Capela de Senhor Santo Cristo. Há um movimento
aí na paróquia para pôr esta beleza que nós temos na nossa igreja, esta riqueza, é muito caro, mas o Sr. António Mendes e por exemplo, o Jacinto Freitas e todos que trabalham aqui na igreja, os que têm trabalhado, vós sabeis quem, se houver colaboração, nós avançamos neste chão, através da companhia, que é aquela companhia, penso que o Espada, que até tem um nome aqui, desde o início, aqui no altar, escrito, porque colaboraram muito na nossa igreja, apesar de ser uma empresa canadiana e italiana, mas com a colaboração dos portugueses. Eu espero que, se esse movimento puder ir avante, portanto, por exemplo, mas não é necessário, não é necessário fazer tanto sacrifício, mas certamente o Senhor Santo Cristo merece, e é bom que, se nos pudermos juntar, mesmo muitas empresas, porque nós somos uma comunidade rica. E lanço o apelo a todos aqueles que nos acompanham através da internet, também, se houver algum irmão de outra comunidade que queira colaborar nesta missão de fazer um chão. Claro que é rico, claro que é belo, e é uma coisa para o futuro. Se alguém de outras comunidades nos quiser ajudar e juntar-se a nós, também muito obrigado. Nós teremos no dia 20 take-out para ajudar, e tem sido uma grande ajuda para a comunidade. E todas as despesas que nós temos tido com a capela, nós vamos depois apresentar no final, mas para aquilo que tem sido feito não é absolutamente nada. Certamente, se pagássemos tudo, seria muito para cima de 100 mil, e eu não sei se já chegámos aos volta de 15, 20 mil, e não sei se passaremos, temos agora que ver com o aquecimento, quanto é que vamos gastar com o aquecimento, mas muito obrigado por toda a generosidade, porque é um testemunho muito grande de fé. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanham através da internet, e que o Senhor, obrigado pela amizade, e também se continuarmos a inscreverem-se, para que, para nós, a primeira razão é para nos animar e dizer vale a pena continuarmos neste serviço que começou por causa da pandemia. Portanto, e a respeito da Capela de Assunção de Cristo, o chão, portanto, repito mais uma vez, se houver um movimento para fazer, portanto, conversamos, juntamos, e através, por exemplo, destes dois senhores, o Sr. António Mendes e o Jacinto Freitas, e todos os outros que trabalham aqui na igreja, poderemos encontrar uma solução. Continuamos com a missa em inglês, graças a Deus. Deus deu muita força ao Padre Leo Berne, e a missa às 6 da tarde. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos um bom domingo, boa semana, e em paz, e que o Senhor nos acompanhe.